dia. Tava rico. Tava. Foi eu não, eu te mostrei. Né? O chat GPT, mas me deu medo. Deixa eu contextualizar. Sábado eu pesquisei lá, gente. Placar do jogo do Brasil e Japão. Aí foi lá, 2-1 pro Brasil. Medo. Acertou. Acertou. Eu tinha apostado no Fanático 2-1. Não, eu tinha apostado 2-0. Tá. Eu achava que o Brasil não ia levar gol. Mas, enfim, né? Aconteceu. O importante é que a gente está classificado, mas que sufoco. Mas você tá borocochô. O que foi que houve? Não foi o jogo que esperávamos? Não, mas é porque aquele jogo sugou toda a minha energia. Eu estava empolgada ontem, eu estava ansiosa. Quando eu vi a seleção brasileira naquele primeiro tempo ali, batendo aquela bolinha ali atrás, recuando bola. Ah, não, gente. Olha, eu vi um meme que era assim, eu já estava me preparando para a prorrogação e aí o narrador falou, Bruno Guimarães. Mas é isso, gente, todo mundo se preparando ali. Eu já estava contando que ia para a prorrogação, né? Com medo de ir para os pênaltis, porque eu não confio no Alisson dos pênaltis, mas enfim... Com medo de... Você não estava defendendo ele ontem, que não ia passar uma bola? Mas, amigo, no tempo normal, eu estava confiando nele, mas eu estava confiando também na zaga, né? Quando eu vi... Não. Sugou tanto a minha energia que eu dormi o jogo inteiro. Não acredito, não, Cristian. Verdade. Não acredito. Acredita, eu vim acordar, ó, meu Deus do céu, pois eu estava nervosíssima. Meu Deus, como eu estava nervosa. Eu não tenho mais idade para essas emoções, Germana. Não tenho, não posso. Pois ontem eu tive a certeza de que eu começo a Copa do Mundo dizendo, não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Mas eu já vi todas as suas nuances aqui. Socorro, que foi aquele jogo de ontem. Mas enfim, graças a Deus. Hoje tem o novo técnico do Ceará, né? Não tem mais. Não tem mais? Ia ser legal. A apresentação oficial ia ser hoje. Mas a assessoria de comunicação do Ceará divulgou que tem muitas reuniões, tem muito bate-papo, tem a apresentação dele, né, oficialmente para os jogadores, enfim. Essa apresentação oficial ficou para amanhã. E o que é que temos do Fortaleza? Temos aí o mercado, né? O mercado da bola todo se movimentando já nesse mês de julho. Temos dinheiro para contratações? Então, pula esta parte. Série B, a gente não fala muito disso, né? A gente fala ali das movimentações. Movimentações que são importantes, Cristian, não só pelo entra e sai, né? O vai e vem de jogadores, porque tem jogadores daqui que também estão saindo, indo para outras equipes, aqui, assim como tem jogadores de outras equipes vindo aqui para o futebol cearense, mas... Essa parte aí é muito mais da negociação, é muito mais ali da lábia do que propriamente vem do fazer dinheiro parte, em si. você vai ser recompensado uma hora. Sabe aquela história que a gente fala muito assim, ó, o dinheiro está escutando a conversa? Pois é, não está nesse momento, não está, mas o importante é que uma hora ele vai chegar. Por amor à camisa, né? É isso. Igual a gente pelo jornalismo. É isso, muito bem. Beijo, bom trabalho. Um beijo, meu amor, pra você. Beijo, TVC Notícias. Bora começar nosso Fanático. Bom dia, viu, minha gente? Bom dia. Ainda bem que os microfones ficam desligados aqui no momento da vinheta. Vou deixar tudo aberto. Era? Tudo aberto aqui. Era. Aí eu escutar o absurdo que vocês estavam falando. Como diria aqui. o trem bala, é briga de mariquinha e maricota. Ah, é, né? Nossa Senhora. É, mariquinha e maricota. Pois não é, né? Mas quem começou, né? Não sei quem é quem, não quem interessa. começou, né? Meu povo, vamos falar daquele jogo. Meu Deus, eu tô nervosa até agora. Não sei se o nervosismo passou ou se fez foi aumentar. Porque se durante o jogo eu tava do jeito que eu tava, imaginando aí como é que vai ser a seleção brasileira no restante dessa Copa do Mundo, Senhor. Sertralina aqui, ó, cuidado aí, tem que ter muita, porque, não sei, assim... o torcedor, aquele que torce Ceará, Fortaleza, Ferroviário,
torce, sei lá, Corinthians, Palmeiras. Eu fico imaginando o coração desse torcedor nos jogos, né, das equipes. Porque ontem, como torcedora, eu não estava passando bem. Não estava passando bem aquele primeiro tempo, meu Deus do céu. Inclusive, Luiz Eduardo ontem foi acompanhar a reação de todo mundo, foi conversar com as pessoas para entender como era que estava. Eu não me senti só. Caiu a mão, meu amigo? Quê? Caiu a mão? Não. Por que... Não vamos entrar neste mérito. É por isso que eu Vamos entrar, não. Por isso que eu gosto do intervalo no YouTube, entendeu? Porque a gente fala o que a gente quer, entendeu? Vamos entrar no mérito do jogo. Quase cai a mão, viu, Brasil e Japão. Faça a pergunta. Brasil. Faça a pergunta, faça a pergunta. E já... que nojo, Luiz Eduardo! Faça a pergunta. O que você achou meu amigo? Você ficou nervoso? Você é todo isentão. Você é todo tô nem aí. Na verdade, o ideal é que o comentarista seja isento, né? Seja imparcial, mesmo Não com a seleção neste mesmo caso. quando a seleção brasileira está Não envolvida. neste caso. É claro que a gente comemora, é claro que a gente festeja, mas, Renilson Souza, bom Faz dia pra você, pra Lama. Tu tá comentando pro japonês também? É? Também. Até porque a maior comunidade de japoneses fora do Japão é no Brasil, tá? Só pra tua informação. Mas como tu não realmente sabe, da população como tu inteira não do sabe, Japão, como né? tu não sabe, Realmente, por favor, fica é 10% calado, fica da calado. população Como tu não sabe, japonesa fica no calado. Brasil. Bom dia, Realmente, Dom Alexandrino, Germana, gênios Renilson, da comunicação. torcedor que tá nos E aqui tem acompanhando, muito né? japonês aqui. Exatamente. Aqui, inclusive, é o que eu estou tentando dizer. É o que eu estou tentando dizer. Se não tem Renilson. japonês, tem um aqui que é quase japonês. Por quê? Que come sushi todo dia. Então, dá uma virada japonesa. É verdade. Essa foi boa. Mas enfim, ontem muita emoção, né, Germana? O teste coração tá em Cardíaco. dia? Teste cardíaco Amiga, tá eu em tô dia? nervosa até agora, pois porque é, eu já mas tô foi muito pensando em domingo. E vou falar, viu? Costa do Marfim ou Noruega, quem vier também vai ser um bom jogo, tá? É pior Porque- do que o Japão. Acho que sim. Meu Deus. Acho que sim, um pouquinho, tá? Mas assim, ontem foi um jogo onde realmente a gente viu uma seleção brasileira, né? Onde Bruno Guimarães está jogando demais, né, cara? 4ª assistência nessa Copa do Mundo, incrível a evolução desse cara, que já vinha se destacando no Newcastle e agora o Arsenal já faz aí proposta multimilionária para tirá-lo da equipe inglesa também, né? Mas permanecendo lá na Inglaterra. Então, Bruno Guimarães, um dos principais destaques da seleção brasileira. A gente viu uma partida onde o Japão talvez não tenha tido aquela exibição, né? Por exemplo, o duelo contra a Holanda, onde se superou, buscou o gol de empate ali nos minutos finais. Mas, como o Tom Alexandre estava comentando ontem, Copa se ganha na Copa. E aí você tem um contexto onde o Ancelotti ele vai fazendo ajustes ao longo dessa competição. Ontem foi um pecado aquele gol do Vinícius Júnior não ter saído, né? Seria Meu um dos mais amigo, belos foi um gols. pecado. Aquele primeiro tempo do Casemiro. Aquilo é que foi um pecado. Também um primeiro tempo muito abaixo do Casemiro e até, né, Renilson, nessa era dos tweets, né, das postagens Eu tô instantâneas. doida, ou eu vi que o Casemiro recebeu o prêmio, sei lá, recebeu Melhor da partida. Foi. o melhor da do... partida. Não, gente, pelo amor de Deus, eu tô doida, então. Então, Não, exatamente nesse ponto que eu ia citar, porque Ele fez um primeiro nos tempo comentários... horrível, mas o segundo tempo... Não, segundo tempo ele ele fez fez o um gol. segundo tempo, ele fez um gol no segundo tempo, pronto. Não, Mas jogou Foi. Não, ele Foi. já melhorou. Inclusive, Ele já melhorou o no segundo desarme tempo. que gera o contra-ataque para aquele golaço do Vini Júnior é dele. Ele tem pelo menos 3 desarmes no Golaço campo do ofensivo. Vini Júnior que não foi, E a golaço. importância de você ter um zagueiro técnico, como por exemplo o Gabriel Magalhães, né? Porque Sim. você faz um cruzamento daquele ali, é recurso técnico desse cara que joga muito no Arsenal da Inglaterra também, né? Então você tem ali um jogo onde o Japão tinha os seus desfalques, né? Claro, ausência de jogadores Só pra dizer importantes. que sabe dos jogadores europeus. Que joga no Newcastle, que joga no Arsenal, que Mas joga no... não faz parte do comentário, não, onde Não, ele faz joga? não. Por faz exemplo, não. Ele está jogando por onde? Por exemplo, Seleção brasileira. na seleção japonesa, em outros períodos, a maioria dos jogadores jogavam lá. Certo. Hoje, só 3 jogadores jogam no Japão. E isso também é um reflexo da seleção brasileira. Em outros tempos, né, naquele tempo mais saudosista, né, Renilson? Jogadores jogavam mais aqui no futebol brasileiro. Hoje a realidade é diferente. Oh, saudade. Apesar de que você tem um Danilo que falhou no primeiro gol, você tem um Paquetá, né, que Pobre está do jogando no Danilo. Flamengo. Mas, assim, a maioria dos jogadores hoje Ok. estão na Europa, que é a grande vitrine. Mas, importante classificação da seleção brasileira. E eu te avisei, Renilson, não seria um jogo fácil. O Japão não fez um grande jogo, mas a seleção brasileira E o Japão? conquistou, por meio do seu E o talento Japão individual, essa frente ao classificação Brasil? importante.
Eu lhe falei, o Brasil vai avançar Bom pelo dia. Japão. Não, mas eu falei também que ia avançar. Agora, Não, você não disse falou o isso. seguinte, Você disse, olhe na respeite o câmera da Japão, verdade, olhe respeite na o lente Japão. da verdade Você disse, e fale o que respeite o você Japão. pensou. Você falou o seguinte, vai ser um Você disse, atropelo, respeite esse o jogo nem Japão. precisa ter, Quem vai ganhou? ser tranquilo. Quem ganhou? Seleção brasileira. Então, você Mas eu disse que não seria você fácil, disse foi não, isso que eu disse não aqui. vai ganhar porque o Japão é um outro momento. Eu disse pra outra você que a seleção geração. japonesa Que está realmente no rapaz? melhor momento, mas a Japão, seleção não. brasileira Eu vai ser, falei inclusive, aqui. meu palpite era Aí você 2 a 1 diz, mesmo. você assiste Meu a corrida palpite, de inclusive, era cavalo, 2 a 1 não sei não, o quê. senhor. Eu perguntei se você estava assistindo futebol, negativo, porque se você negativo. acompanha minimamente, você está vendo que o Japão está no grande momento. Qual foi o resultado? 2 a 1. O Brasil ia ganhar o jogo. O Brasil ganhou o jogo. Mas qual foi seu palpite? Brasil-Noruega. Qual foi seu palpite? Brasil-Noruega. Não, Pra mim foi calma, 3 a 1. calma. Tem Costa do Marfim ainda. Brasil-Noruega, Pode Costa ser do Costa Marfim, do quem é Marfim. favorito? Costa do Martim? Claro que é o Brasil. Tá levando minhas anotações. Minhas anotações, nada. Você pegou as minhas. Mas, Foi um jogo difícil, porque o Brasil fez o jogo ficar difícil. A seleção brasileira fez o jogo ficar difícil. Foi. Concordo, Renilson. de fato, foi falha do Danilo, mas tem um mérito do Japão também. Saiu jogando errado. Não, Danilo. não, mas E no meio-campo tinha ali o Casimiro. aquilo ali foi só uma consequência daquela bolinha batendo ali atrás. Olha, o Marquinhos nunca jogou tanto em uma partida da Copa do Brasil como ele jogou ontem. O Marquinhos era só recebendo a bola, só recebendo a bola, só recebendo um toquinho Mas ali, era um participando toquinho. do jogo, né? Tu quer dizer, né? Não é jogando muito, não. É jogando em tempo. Ah, tá. Em tempo. Nunca jogou tanto tempo numa Copa do Mundo como ontem. Ela quer dizer que o Brasil começou com o esquema Fernando Diniz. Pelo amor de Deus, gente, que joguinho. Mas era sacal, defensável, chato. Renilson, aquela bola ali pro Alisson, tu acha? Não. Porque ontem, no react da seleção brasileira, nós conversamos com um especialista na posição, né? Sim. E aí ele deu a opinião Eu dele. acho o Disse que tá seguinte, com saudade. Que ali foi uma bola muito difícil, mas dava para ele Não dava. tentar pegar. Eu acho que não, Não cara. dá. Foi na Eu bochecha acho da que dá rede pra ali. não dá. Quem? O Alisson? É, Sim, eu se era acho que- defensável Eu ou não. concordo com eu não- você. Eu concordo com Não você. estou falando. Eu concordo. Não estou falando que foi falha. Eu estou dizendo que foi uma bola muito. Não foi difícil. falha, foi lerdeza. Mas se ele fizesse um pouquinho mais de esforço, dava para ele. Dava. Não, mas, por exemplo, deixa eu te Concordo. perguntar. Naquele gol que o Paraguai fez ontem contra a Alemanha, dava pro Neuer Não defender? interessa. Não interessa. Não, a gente acho está que ele falando não da dá. seleção Não, tô te dando brasileira. outro exemplo Não, de um não baita quero outro, goleiro que não sofreu um quero gol outro também. exemplo. Quero só esse daqui. Mas é porque eu pronto. não acho que foi falha, O entendeu? Ali- Eu não acho foi que foi falha. falha. Agora- Não Não foi foi, falha, não foi foi. lerdeza. Não foi. Nem falha, nem lerdeza. Foi Eu acho que lerdeza. dava para ele fazer um milagre ali. Não tem uns milagres, né? Concordo. Milagre. Ele não fez milagre contra São contra a não sei quem, Escócia. Contra a São Escócia. João Mas o jogo já Ricardo. tava, né? Tipo, se a Escócia fizesse um gol, não ia mudar muita coisa ali. 3-0 já. Não, quero nem saber. Quero nem saber. Não precisava daquele sufoco de ontem, não. Não tem João só- Ricardo defenderia aquela bola de ontem? João Defenderia. De forma Defenderia. Defenderia. Até o Richard defenderia. Nossa Senhora. Que coisa. Agora, o que ficou que o Brasil precisa melhorar muito, porque a competição, a dificuldade vai aumentando. Você vê aí uma Costa do Marfim, que é um time bem treinado. É mesmo. A Noruega nem se fala, né? Jogadores que jogam um time de primeira linha da Premier League. Mas é mais uma semana, né? Mais uma semana para a gente Até domingo. curtir a Copa do Mundo. Né? A gente sabe se vai ter a próxima semana. Sobre o futebol local, o Fortaleza tem uma parada, não é tão difícil, já na quinta-feira diante da Ponte Preta, mas tem que levar o jogo com seriedade. E o Ceará no próximo... Sábado. Aliás, o Ceará no próximo sábado, o Fortaleza na quinta. O Ceará joga com o Goiás, a estreia do Daniel e também do Moza. Os Baita dois reencontro, ex. diga-se de passagem. Contra dois ex. Pois é. Vai, Germano. A gente tem uma certa ansiedade até para ouvir a expectativa do Daniel Paulista, né? Que não vai ser hoje, né? Exato. Hoje é o primeiro treino. Pela forma como tudo aconteceu, e aí eu nem estou entrando no mérito se ele é um treinador qualificado ou não para assumir o Ceará. Nem estou entrando nesse ponto aí, não. Eu estou falando mais do desenrolar de tudo, né? O fato do Ceará não conseguir ninguém, aí estava esperando a notícia do Goiás, enfim, da forma como tudo... Fica aquela expectativa, até o próprio torcedor mesmo fica querendo saber o que é que o Daniel Paulista tem em mente. Só que foi adiado, né? Se o torcedor esperava ouvir isso hoje, deixa para amanhã, né? Amanhã, no final Mas tem jogador chegando, né? Com essa janela aí. Que Passe agora, essa amanhã. janela excepcional e passe tal. amanhã, o famoso passe amanhã. Bom dia, Tom Alexandrino. Bom dia. Foi lerdeza do Alisson, sim. Foi não. Foi, Bom dia, Germana. foi, sim, senhor. O Shaolin lá do Racha dos Panos defenderia aquela bola, né? Bom dia, Luiz Eduardo, Renilson, torcedor também que está nos acompanhando, né?
A seleção japonesa, ela ia jogar por uma bola, né? E é uma seleção que, apesar de estar melhor distribuída em centros europeus, são jogadores que atuam em centros não tão fortes, né? Muitos jogadores que atuam na Escócia, jogadores que atuam na prateleira mais baixa da primeira divisão alemã, mas é uma seleção muito organizada, é uma seleção que jogava por uma bola. E a seleção deu essa possibilidade, né? Ainda mais em mata-mata, quando você comete um erro e dá essa possibilidade para o adversário, e o Brasil, mais uma vez, se pegando um pouco na questão emocional. As pausas para hidratação, é incrível como o Brasil ele sente dificuldade de se arrumar. Foi assim com Marrocos, foi assim em determinado momento com Haiti, tudo bem que o jogo estava definido, foi assim também contra a Escócia. Sempre nas pausas para hidratação, a seleção brasileira sente dificuldade. E foi em uma pausa dessas que, posteriormente a ela, saiu o gol do Japão, né? Num erro de saída, o contra-ataque do contra-ataque, tudo bem. Mas é uma seleção que sente o baque do gol, tem dificuldade de progredir no campo de ataque e tem alguns detalhes que precisam ser consertados pelo Ancelotti. Por exemplo, o Douglas Santos ele não pode ser só figurativo do lado esquerdo. A todo momento ele dava a opção de profundidade enquanto o Vini Júnior puxava 2, 3 marcadores e essa bola não passava para ele. Então os jogadores precisam entender que o Douglas Santos não é só figurativo para complementar os 11. A todo momento ele dava profundidade e o Brasil não aprofundava essa jogada pelo lado esquerdo. Precisa buscar essa variação, essa alternativa, já que não tem tanto com o Danilo, porque muitas vezes o Danilo fecha muito mais como um zagueiro pelo lado direito. Ele precisa dessa profundidade aqui do lado esquerdo. Cria superioridade numérica, tendo em vista que o adversário estava muito observando o Vini Júnior. Eram 2, 3 jogadores. E o Douglas Santos a todo momento passando sozinho. É incrível a dificuldade dos jogadores brasileiros em dar profundidade a essa jogada pelo lado esquerdo. Então são alguns ajustes, alguns detalhes que o Brasil precisa consertar para as próximas partidas, né? E ele enfrentou um desafio que até então não tinha enfrentado, um adversário completamente atrás da linha da bola. Você ter que quebrar essa linha, você ter que buscar espaço, precisa buscar uma movimentação maior. O Brasil, quando chegava próximo do terço final do campo, o Ryan estava agrupando dentro da área, da opção, sai da área, vem buscar. Eu acho que faltou um pouco mais dessa movimentação da seleção brasileira, chamar a responsabilidade, alargar o campo, da amplitude, como a gente fala no linguajar tatiquês. Mas acho que vale pela classificação, vale pelo processo, que é uma Copa do Mundo, é consertar esses detalhes, porque o próximo adversário ele não vai ser muito fácil, não. Costa do Marfim, defensivamente, não é um Japão, mas é uma seleção que ofensivamente consegue produzir mais do que a própria seleção japonesa. Seleção norueguesa nem se fala, é um outro tipo de jogo, porque a seleção norueguesa joga e deixa jogar. Então isso torna mais afetivo para o jogo do Brasil. É por isso que eu já estou nervosa. Quer dizer, eu já estou nervosa, não, eu ainda estou nervosa. Mas a gente vai Porque ter o Tom Alexandrino chamou a atenção aqui para a questão emocional dos jogadores da seleção brasileira e, gente, não tem como não. Eu acho que faltou um pouco de estudo por parte do Ancelotti para entender essa estratégia do Japão. E quando eu falo de estudo, eu estou falando justamente nisso, porque quando o Brasil se viu diante de uma seleção jogando toda retrancada, como foi ontem o Japão, a impressão que dava era de que o Brasil não sabia o que fazer. Aquele recuozinho de bola ali, a impressão que dava não sabia o era que não tempo, tinha né, que você fala. sim, no primeiro Mas é tempo. porque é muito difícil jogar contra qualquer adversário que se feche e seja organizado com os 11 atrás da linha. O Paquetá pegava a bola. Mas disso, Tom Alexandrino, No primeiro menos tempo. o Ancelotti. No primeiro tempo. Aí o Paquetá pegava a bola no primeiro tempo, abriu os braços. Cadê? Aí o Matheus Cunha, movimentação. cadê? É porque quando você não se movimenta com a defesa fechada, é justamente o que eles querem, entendeu? tinha, o Vini Júnior Como eles não ficam podia se movimentar posicionados, lá fica do muito lado. mais fácil. A bola não caía pro Rayana pelo lado Não direito. caía. Mas o Ryan não abria pro É, lado. verdade. Inclusive, teve gente que Ryan cobrou a presença do Luiz agrupava na Henrique no área. jogo, né? Luiz Exatamente. Henrique e tal. E outro detalhe, o Neymar nem precisou entrar no jogo, né? Pra decidir, né? Teoricamente. Né? Agora, Ele quando, não é esse jogador, para começo de conversa. É. Ele não é Não, esse hoje jogador. não é mais, quando né? o Nesse Henrique momento não é. entrou no segundo tempo, Foi. mudou, e principalmente Total. com o Martinelli ali. E o Vini Júnior na dele, né? Eu vi, gente, É porque o Hendrick se movimentava, ele É, não ficava se preso à movimentou. sua função. Ele puxava, ele saía. Exatamente. Esse tipo de movimentação que a seleção precisava. O Ryan, ele estava a todo momento agrupando ali, próximo do Vini Júnior, próximo do Matheus Cunha. Você precisa abrir a Abrir, defesa, se exatamente. movimentar. Alarga. Não, e eu vi um meme que é perfeito, assim.
Se fosse eu teria tirado o Casemiro. Eu quero ver o react. O Casemiro no primeiro tempo e não tinha colocado o Martinelli. Por isso que o Ancelotti tem 5 Champions League e eu tenho que acordar 6 horas da manhã. É esse mesmo. Para vir trabalhar, é perfeito. Olha ali na câmera 3 e vamos já de react. Já tem react da seleção brasileira. Na volta do bloco, você vai explicar para todo mundo o que é react. Verdade. Porque não é react, é react. Na volta do intervalo, a poliglota Germana Pinheiro vai explicar o que é um react. Eu já falei, vocês são os fantásticos! Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda festa e casual. Escolha a linha de impermeabilizantes Rejunta Mix para garantir proteção contra infiltrações, umidade, mofo, fissuras, trincas. É da nossa terra, é da nossa gente. Seu carro sabe o melhor lugar para ficar novinho e voltar a brilhar. Com serviços de qualidade e atendimento melhor não há. A tradição que você procura para o seu carro, a melhor pintura. Na J. Maurício vem você também. Tudo de bom pro seu carro aqui tem. Oficina J. Maurício. Meio século de tradição em serviços automotivos. Tom Jerônimo 281. A pioneira. Propostes, soluções em concreto. A Propostes é uma empresa que atua no setor de construção civil, fabricando produtos à base de concreto, blocos, pisos, grosetas, pré-moldados, manilhas, meio-fio e postes. A empresa dispõe do que há de mais moderno no segmento de fabricação de itens de concreto. Qualidade, solidez, tradição e rapidez na entrega. Propostes, soluções em concreto. Piso vinílico, deve ser com kit vinílico, Rejunta Mix. O Prime Mix, a argamassa autonivelante e a cola vinílica. Rejunta Mix, é da nossa terra, é da nossa gente. E aí, galera, você sabe que me deixa mal mesmo? Perder aquele descontaço na hora de fazer as compras do mês. É por isso que eu só vou no Mercadão São Luís. No Mercadão tem oferta todos os dias. Mas no finzinho do mês, o negócio só melhora. É um descontaço, meu irmão. Descontos só um filé para não abrir mão. É para encher o carrinho gastando pouco. No Mercadão é assim. As melhores marcas com os melhores descontos. Garotinho e garotinha, com a Netmaster, a velocidade entrou em campo, a agilidade dos seus downloads, sem travamentos e uma conexão ultra confiável. É internet 100% fibra ótica, que é um verdadeiro golaço. Jogue a lentidão para escanteio, aponte seu celular para este QR Code e garanta agora internet de verdade. Netmaster 34000000. O comércio entrou na minha vida desde criança. Eu sempre sonhei em ser um comerciante. Comecei na calçada do Mercado Central com o óculos na mão. Uns 5 ou 6 anos depois, eu já estava comprando óculos em São Paulo para revender aqui no Ceará. Hoje nós temos 58 lojas, nós transformamos já o nosso negócio numa franquia. A comércio, ela tem uma importância muito grande. Em qualquer lugar do país que você chegue, você tem o apoio da Fé Comércio. Sou Ayrton Boris, faço parte da história da Fé Comércio. Confira esta e outras histórias no site umahistoriadetantajente.com.br. Sistema Fé Comércio. Escolha a linha de impermeabilizantes Rejunta Mix para garantir proteção contra infiltrações, umidade, mofo, fissuras, trincas. É da nossa terra, é da nossa gente. Eu já falei,
se me chamar de ridícula... Mas é porque... Eu vou entender que é Farma-Aura. Eu vou entender. Eu vou entender. Tá vendo ela querendo entrar nessa nova geração? Six Seven, agora ela tá falando já Six... Sabe de nada aí. Isso aí parece outra coisa. Não faça isso, não. É Six Seven, meu filho. Se você não domina a linguagem da internet, desculpa. Eu só converso aqui com o Luiz Eduardo. Mas antes, você vai olhar naquela câmera 3 precisa me puxar assim, não. e vai explicar o que é um react. Explicando para o torcedor o que é um react. Nós estamos indo, né, em bares, restaurantes pela cidade, entendendo a reação do torcedor na seleção. Já é para chamar? O react é uma reação. A reação da galera, né, sim. Entendeu? Então, por que não falamos fale reação? pro torcedor, esqueça a tia Não, G. é porque a tia G... Fale pro torcedor. A tia G, a gente tem que também englobar pessoas de diferentes idades. Não vai aparecer, mas eu vou lhe contar. Ah, é? Minha nossa. Já pode chamar? Já pode. Então, coloca o react aí no ar. Oi, Germana, mais um pré-jogo da Seleção Brasileira, mais um dia de react do torcedor. E a gente tá aqui no bairro Aldeota para saber um pouco desse clima do duelo de logo mais contra o Japão, tá? É jogo grande, jogo decisivo, primeiro jogo no mata-mata. E a gente já vai sair girando aqui para conversar com torcedores, tá? Com licença, o palpite do jogo de logo mais e quem vai marcar os gols. 4-1. 4-1, tá confiante assim? Com certeza. Mas por que tanta confiança? Não sei, é só fé mesmo. É só fé, a fé brasileira, a fé do nordestino. Senhor, tá com a camisa do Ferroviário. Quero esse senhor aqui com a camisa do Ferroviário, essa camisa bonita do Ferroviário, rapaz. Olha aí, homem mal, a camisa do Ferroviário. Olha aí, principalmente é o peixe, né? Deus mostrou como joga. A pena que o Ciel não tá na seleção. Mas homem mal, 2-0 pro Brasil. Agora deixa eu perguntar pro senhor, se a seleção brasileira jogar igual o Ferroviário, tá bom ou não? Não pode perder tanto gol como perdeu ontem, né? Mas tá ótimo. Mas e se a seleção brasileira tivesse o Ciel? Como é que seria essa história? Pode ter certeza que seria goleada, cara. É 99, assina. Vocês, assim como eu, nunca viram o Brasil ser campeão. Mas vocês estão confiantes que o Brasil vai vencer? Aham. Eu quero ter o palpite pro jogo, quem vai marcar os gols. Não vale mais Vinícius Júnior marcar gol, já tá demais. Vinícius Júnior já tá demais. E você acha que a seleção brasileira hoje ganha de quanto do Japão? 3-2. 3-2? Por que é que tão apertado assim? Não sei. Só pressentimento. É. Tu não é fã de K-pop não, né? Tu não é fã de K-pop não. Eu nunca gostei disso. K-pop é da Coreia. Fim de primeiro tempo horrível da seleção brasileira. Tem torcedor cornetando demais, Brasil nesse momento sendo eliminado. E vamos girar, vamos conversar com alguns torcedores. Torcedores estavam falando que o primeiro tempo foi muito abaixo da seleção brasileira. Você estava cornetando aí no primeiro tempo e tem aquele velho ditado, quem não faz, leva. O que aconteceu? O Brasil estava muito lento, né? A verdade é essa. Eles ficavam esperando o Japão se posicionar, esperando o Japão fazer, e quando eles recebiam a bola, ficava só passando e eles não tinham agilidade. E o time do Japão, infelizmente, foi melhor. Brasil vai ser ex! Vocês acham que o Brasil vai fazer diferente no segundo tempo ou não? Porque tá muito fraco o jogo, né? Tá fraco, mas a gente vai fazer. Vai ser 2-1 Brasil. Brasil vai ser ex! Tu palpitou no bolão, colocou no bolão, uma coisa assim? Fiquei apostando R$1.000. Mas foi muito dinheiro. Então tem muita coisa de jogo por aqui. Mas se o Neymar entrar, vai fazer alguma coisa diferente ou não? Vai nada, só manca. Que isso, rapaz? Detonou o Neymar total. Ele tem cara de quem é fã do Neymar. Tu é fã do Neymar? Só da Virgínia, só. Então é Vinícius Júnior. Tim Vinícius Júnior aqui. Tá demais. Vinícius Júnior já tá demais. Desabafa, vai. Primeiro, o Ryan ali perdido no campo, né? O cara deu gol. Não dá pro Casemiro jogar. Casemiro, não dá pra tu jogar. Ex-jogador. Ex-jogador não dá. O Brasil tá sendo dominado pelo Japão. A esperança é que o Ancelotti mude alguma coisa no segundo tempo, né? E o Bruno Guimarães tá jogando o Alisson, goleiro. Dava pra defender? O problema não é nem o Alisson dessa vez. Dessa vez é esse Casemiro, que não tá jogando nada hoje. O Paquetá começou a mancar. E o Ryan, né? Primeira Copa dele, o Rafinha se contundiu. Espero que no segundo tempo melhore. Rapaz, e não tem pessoa que personifica mais a seleção brasileira, ó. Thea. Olha aí, olha o look. Olha o look da mulher. Mostra o leque. Brasil vai ser ex! Tá perdendo. Fale o que você tem pra falar do primeiro tempo. Meu pai dizia, quem não faz, leva.
Por que esse primeiro tempo tá tão abaixo? Diga aí. Rapaz, japonês é bicho determinado, cara. Ninguém confia em japonês, não. Japonês, quando quer uma coisa, não tem quem possa. Agora eu quero saber, Tepa, é a escolha desse look aí, como é que aconteceu? Eu que faço minhas produções. Sensacional, viu? Parabéns. Obrigada. Mas depois aqui do jogo, por que a galera sempre se pergunta, por que Fortaleza é tão animado? Ó, segurei sua bolsinha, por que Fortaleza é tão animado pra curtir esse jogo? Amigo, não sei o porquê, eu sei que mesmo perdendo nós vamos comemorar. Ah, rapaz, então já tá garantido, tem uma comemoração mesmo. Já tem, qualquer hora, perdendo, ganhando, vai ter. Qualquer hora em todo lugar? Todo lugar. E pro segundo tempo? Graças a Deus, que eu vivo disso. Mas pro segundo tempo, o que vai ter de diferente? Vai ser 2-1. Vocês concordam com ela? Vocês concordam? Sim, 2-1. Porque ela tá animada aqui, mas vocês estão confiantes igual ela? Sim, com certeza. Gol de quem? Gol de quem? Vai ter do Vini e do Hendrick. Tá demais. Vini Júnior já tá demais. Bora, Brasil! Mas o Brasil pegou uma equipe completamente fechada, jogando no contra-ataque. Conseguiu fazer um gol no erro do adversário, no erro do Brasil, no caso, né? E mesmo com toda a barreira defensiva do Japão, o Brasil conseguiu, numa jogada muito bem trabalhada, uma enfiada de bola, fazer o gol da vitória. E foi muito merecedor, porque dominou o jogo praticamente todo. Bora, Brasil! Minha nota de retratação em público. Não dá pro Casemiro jogar. Casemiro, não dá pra tu jogar. Ex-jogador. Ex-jogador não dá. É esse Casemiro que não tá jogando nada hoje. Casemiro, me perdoe, meu amigo. Você classificou o Brasil pra próxima fase. Que é o que importa, é a festa segue. Mas o teu amigo aqui, ele palpitou no bolão, deu certo. Agora, além do Brasil classificado, tu tá rico, né? Deu pra ajudar aí nas coxinhas do fim do mês, né? Aham. Pelo menos pra pagar a conta da mesa? Vou pagar é tudo hoje. Alegria. Bora, Brasil! Classificação da seleção brasileira, torcedor realmente muito feliz e satisfeito, porque realmente agora vem quartas de final, Copa do Mundo, ufa, classificação realmente bem pesada, mas agora o torcedor segue sonhando, porque a Copa do Mundo está apenas começando para a seleção. Bora, Brasil! Bom demais. Por que você não quis encerrar com um forrozinho? Ficou com inveja, foi? Não, amiga, porque senão eu ia botar o Tu dançou o forrozinho? Hã? Não. Não? Sei que você tinha dançado. Não, porque o joelho ainda, entendeu? Ainda não permite, sabe? Senão ia ficar o material tomando o tempo do programa todinho e a gente precisava comentar que você mas se o programa garantiu. tinha que ser todinho mesmo, ele falando aí. Eu acho também, legal, viu, né? Vinícius? É que o programa 30 inteiro minutos, mesmo. bom demais aí, tranquilo. Parabéns pela matéria, meu irmão. Na próxima tá todo mundo convidado, viu? Não, você que é um... Não podemos mudar a estrutura, porque senão zica. Ah, é? É. Tá dando certo por enquanto. Por enquanto, mas a partir do momento que der errado, a culpa é minha também, né? Também. Tá Se não zica, amigo, a gente precisa se agarrar a tudo. É verdade, entendeu? é verdade, eu concordo. Mas que legal, Se que legal. prepare que você vai trabalhar sábado e domingo, amigo. Sábado? O que é que tem sábado, pelo amor de Deus? Você vai pra Goiás. Minha nossa. Não, aí sim, aí eu... E já tem que voltar porque domingo tem react. Aí eu aceitaria ir pra Goiás, mas enfim, né? Vamos sonhar, né? Que é melhor. É, tá Pelo menos certo. sonhar. Mas e aí, amigo? Como era que tava? É claro que a gente mostrou Não, e vamos, aí os inclusive, melhores citar o espaço, momentos, né? Que nós estávamos lá, né? O chefe faça gourmet aí, aqui na Aldeota. Fomos muito bem recebidos por lá, né? Saiu estufado. Então, Alexandre, ora... Tava preocupado. Tom Alexandrino, ele estava preocupado Não, mas eu aqui tenho que que explicar. horas ele ia almoçar. Eu tenho que explicar a minha logística, tia. E o pior é que ele fala com todo mundo. Ele fala contigo, ele fala comigo, ele fala com a Marina, ele fala o que tá acontecendo na vida dele pra todo mundo. A gente tem que interagir, entendeu? Já ouviu falar, Renilson, naquela velha frase? Tem que pegar a voz da experiência. Exatamente. Você entendeu? Tem que falar com quem tem mais coberto de experiência. Quem é a experiência? Você, Tom Alexandrino, Não, Marina. A nossa tia. As nossas só uma. tias. É, as nossas tias, é. E Você viu a Nossas menininha tias lá? siamesas. Que é isso, gente? Você viu? Pelo amor, quase que escapa, cara. Mas você pode chamar tia show, né?
Eu acho que... Chama o intervalo aí, É o jeito. Esse programa hoje está sem condições. Respira. Eu acho, primeiro de tudo, que você não deveria nem estar se metendo nessa conversa. Porque se tem um tio ou avô aqui, é você. Né, querido? Eu não falei nada. Vamos ficar voltando a falar sobre o que vamos falar sobre... Muito animado. Futebol, Muito animado, Renilson. Por lá, inclusive, tem uma área, né, climatizada e uma área que você fica ali no Eu não vi você nenhum momento na área que não era climatizada. No início do React. Não teve nenhum No início do React, a gente estava lá na área que não era Você não queria passar calor? Não, mas a gente já estava na quintura, entendeu? Fizemos um ao vivo, inclusive, para a TV Brasil na quintura, depois a gente foi. É porque a área climatizada não estava liberada, por isso que ele estava lá fora, entendeu? Você só quer marcar alta, né? Não, tia, calma aí. A gente tenta... Onde tem mais movimento é onde a gente está, entendeu? E aí você encontrou o Jefferson. Para quem não entendeu ou não reconheceu, aquele Jefferson com quem o menino mal estava falando, goleiraço, já passou por Ceará, né? Ceará, Ferroviário. Foi fundamental no Tetra do Ceará em 99, né? Foi Já esteve aqui no nosso Arenga. Foi um dos goleiros que estava na campanha do Fortaleza em 2003 na primeira divisão, na história, né? Enfrentando Alex na arena. Não era Arena Castelão, era Castelão, né? Mas é um goleiro que tem uma história fantástica, né? Um cara que é bem quisto por torcedores do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário. Um cara que é um exemplo de profissional de ser humano também. Não, e que deu aula ali, né? Terminou ali, todo mundo dando a opinião. porque foi assim, Casemiro isso, Casemiro aquilo. E ele falou como especialista na posição, né? Sobre o goleiro Alisson, né? Que a gente questionou ele, agradecer ao Paulo, né? Que é o gerente lá, o proprietário do estabelecimento, que nos recebeu muito bem, né? Mas você almoçou? Ele mostrou, Gente, assim, ó, o material que o Luiz fez, só para dar uma explicação. O material que o Luiz fez, maravilhoso. Infelizmente, a gente teve que enxugar e deixar aquele tempo todinho ali ainda. Faltou duas coisas, feijoada e forró. Ele mostrou até a comida, Tom Alexandrino. Pra gente saber, eu acho que foi pra gente ter certeza de que ele almoçou, entendeu? Não, mas eu não almocei aquilo ali, não. Era outra coisa, entendeu? Era outro cardápio, entendeu? Era outro Mais cardápio. elite, sabe? Mais elite. E qual foi o menu? Mas aqueles pratos franceses, já ouviu falar, Renilson? Aqueles pratos franceses? Salmão. A entrada. Hoje o rei tá gaiato. Sim, mas é disso mesmo. Pronto, encerramos Seleção Brasileira com o React. Boa, tia. Não, vai continuar no intervalo. Não, encerramos. Encerramos Seleção Brasileira, o Renilson falou nesse instante. Fortaleza, quinta-feira, Ceará no domingo. Coloca, por favor... Ceará é sábado, não? Sábado. Domingo é a Seleção Brasileira. É isso mesmo. Coloca, por favor, aí na tela, Carlinhos, a tabela de classificação. Como os meninos dizem aqui no programa, esta é a nossa Copa do Mundo. Vamos lá para a nossa Copa do Mundo. O cenário hoje é esse. Mas esse cenário amanhã pode estar diferente. Vai, Renilson Souza. Principalmente para o Ceará, né? O cenário pode estar diferente. Ou seja, a segunda página, né? Na segunda página. Na primeira página, e aí tem confronto direto. Na verdade, ainda hoje, né? Pode mudar, porque eu joguei às 8 da noite, Botafogo de São Paulo. Mas eu digo, porque essa tabela, hoje a gente não vai mais poder exibir, né, amigo? Aí amanhã a gente exibe a nova, né? Muito bem, vai. E aí, para o Fortaleza, tem a Ponte Preta, Fortaleza ganhando vai a 28. Só tem confronto direto aí, né? Cara, eu ainda tô lamentando o jogo contra o América Mineiro. O Fortaleza era para estar na liderança hoje. Ele era para estar brigando na rodada contra a Ponte Preta pela liderança. Mas teria a questão do saldo de gols, né, com o Vila Nova, porque o Vila Nova tem 6, ele tem 2, né? Não, mas aí você coloca os mais 3, os perdidos contra o América Mineiro. Vamos supor que o Fortaleza vencesse por 2-0. Era líder. Ou 3-0 mesmo, né? Era líder. Tom, tem lamentável. Um dito popular que diz se Não diga não. Não é esse não. Não diga não. É negócio Vai, Renilson, continua, Renilson. Não sai do já tem confronto direto, viu, Renilson? Terça-feira, dia 21 de julho, tem Vila Nova e Fortaleza. Isso. Vila Nova e Fortaleza. Daqui a 4 rodadas. Não, eu falo na próxima rodada. Encerrando o primeiro turno. Verdade. Pode valer a liderança, né, esse jogo. Exatamente. Fora de casa.
Na próxima rodada já tem Vila Nova e São Bernardo, né? E o Vila Nova é o líder e São Bernardo está ali na quarta colocação. A Série B está muito embolada. Do 8º para o primeiro colocado, só 3 pontos. É importante o Fortaleza vencer. Não tem outro resultado do Fortaleza não ser a vitória. Pelo amor de Deus, você perder pontos para um adversário quase que agonizando ali na zona de rebaixamento. Mas era assim que o América Mineiro estava. Exatamente. Não, o Fortaleza já perdeu 6 pontos contra 2 adversários da parte de baixo, né? Botafogo de São Paulo na estreia. Eu acho que na primeira rodada não entra tanto nessa dá para perdoar, né? exatamente. Porque ainda as equipes estavam se organizando dentro do padrão da Série B. Hoje, nós sabemos quem é quem. Quase na finalização do primeiro turno. Já tem um pilotão aí, né? Pilotão aí da frente aí. Do 8º, coloca do 10º, né? Tem 21 pontos. Mas olha aí, ó, do São Bernardo até o Sport, do 4º até o 8º, todo mundo com 25 pontos. Só quem pode entrar no G6 é Fortaleza e Sport, né? O Atlético não consegue entrar no G6 porque ficaria com uma vitória a menos. Mas está embolado. Do primeiro ao 8º é um bololô medonho. O Sport pega o Criciúma fora de casa. Medonho é bom demais. Muda a página, Carlinhos, por favor. Pronto. Aí é onde mora aí é que o bololô tá grande. O CRB... Botafogo e CRB, né? Próximo jogo. 15º, 16º. Se sair empate, o Ceará cai para 16º. Cai para 16º. E se alguém vencer, tiver um vencedor... Ele cai para 15º. 15º, né? Ou seja, hoje o Ceará... É hoje o jogo, né? É hoje. Hoje... Meu Deus, eu tô completamente perdida. Hoje o jogo... É a emoção de ontem. Não, e o jogo de ontem... Vocês não ficaram com uma sensação de que ontem era sexta-feira? Eu tava o tempo todo falando sobre isso. Sexta não, tava achando cara de domingo. Não, eu tava achando que era uma sexta-feira, uma coisa assim, completamente surreal. Mas enfim, hoje o Ceará cai de posição. Caiu uma Não posição. sabemos quantas. Obrigatoriamente ele vai cair ele vai cair de posição. Se der empate, cai 2. Se tiver um vencedor... Ou seja, o empate é o pior resultado, né, Renilson? É o pior resultado. Pro Ceará, o Ceará tá torcendo para que tenha um vencedor aí nesse jogo. E que campanha vexatória do Ceará, né? Até olhando aqui os jogos dos adversários da parte de baixo da tabela, aí da zona de rebaixamento, Londrina recebe o CRB em casa, outro confronto direto. nessa próxima rodada. E aí, se o Ceará não fizer a parte dele, ele pode entrar na zona de rebaixamento, que seria, assim, uma catástrofe sem tamanho. Total. O Avaí só joga na segunda-feira da outra semana contra o Botafogo de São Paulo. Ou seja, outro confronto direto também nessa zona. Ou seja, se o Ceará realmente não faz a parte dele, a chance é grande de ele terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento. Então vamos lá, falando de se o Ceará não faz a parte dele. Quando chega um novo treinador, pode voltar para cá, Carlinhos. Quando chega um novo treinador, existe toda aquela expectativa de que, e agora vai. E naquele momento que eu comentei sobre o Daniel Paulista, né, adiar ali a apresentação oficial, que seria hoje à tarde, foi adiada para amanhã, vai ser amanhã à tarde. Eu não entrei no mérito da qualidade do treinador. Só que o Daniel Paulista não é um treinador recente, né, com uma experiência mais curta, que tem aí as suas contestações e os seus questionamentos pelo trabalho desenvolvido lá no Goiás, mas para além disso, Daniel Paulista vai pegar uma equipe que, se a gente for analisar individualmente, e aí eu não vou falar dos últimos jogos, eu vou falar do desempenho individual de jogadores do Ceará. É uma equipe ok, né, que está dentro do possível, do aceitável. O rendimento? Não, estou falando individualmente, analisando individualmente. Mas o Ceará hoje é uma equipe que não tem vontade, é uma equipe que não tem organização, é uma equipe que não tem identidade. O principal desafio do Daniel Paulista para vocês é fazer o que vocês comentaram ontem, essa pré-temporada dentro da temporada, para que o Ceará se encontre dentro dessa Série B, porque a impressão que dá é de que é um time disperso, um time que não sabe para onde atira, que não sabe para onde vai. Para você, Tom Alexandrino. Eu acho que o primeiro ponto do Daniel, ele precisa recuperar a confiança do grupo, né? O Ceará, ele está sem nenhum pingo de confiança, até pelo trabalho acidentado, bagunçado. Fica difícil para o atleta assimilar trabalho, assimilar vontade. Eu acho que não é nem falta de vontade, é a questão da confiança. Quando a confiança cai,
o jogador ele fica disperso dentro de campo. É normal, é natural, ele precisa de um comandante, um comando para organizar, para ele sentir confiança nas palavras, nas mudanças, nas alternativas, nos treinos e dentro de campo. O atleta precisa estar motivado. E isso é muito em virtude, né, do trabalho dentro de campo. Aliás, o trabalho fora de campo, da organização. Eu acho que o Ceará precisa restabelecer a confiança. Por quê? Porque ele não tem peças suficientes. Eu acho que o Ceará tem a conta do chá para trabalhar, né? Ele tem o Zanocelo retornando, mas ainda vai demorar um pouquinho mais até estar naquele primor físico. Então, a dupla de volantes, para mim, é um problema, ainda que ele precisa consertar. Em tese, ele só tem João Gabriel, Richardson e ali o Júlio César. Eu preferia utilizar João Gabriel e o próprio Júlio César. São dois jogadores que têm trabalho de contenção, de saída, de aproximação. Eu acho que condiz um pouco mais com a característica de construção que gosta o Daniel Paulista. Ele precisa recuperar um jogador como o Mateuzinho, que passou muito tempo entre idas e vindas no DM. É um jogador que, quando teve uma mínima sequência com o Batatais, mesmo diante da desorganização e da descaracterização que o Ceará passou, foi um jogador que entregou rendimento. O Melk, da mesma forma. Então, individualmente, quando você vai pincelando os jogadores, nesse primeiro momento que os jogadores ainda vão chegar, os novos contratados, o Ceará ele só tem a conta do chá. Você olha para o banco, você não tem alternativas para trocas. E esse é o grande gargalo do Daniel Paulista. Eu acho que para os 11 titulares, ele consegue dar uma mínima resposta. Se recuperar esses jogadores individuais, se conseguir encaixar dentre as partidas. Só que aí vem o mercado. O mercado ele precisa oferecer alternativas para que o Daniel Paulista trabalhe essa evolução dentro de campo do Ceará. Potencial existe. Eu não sei, de verdade, eu não sei se eu teria me desfeito de Fernandinho, de Lucas Lima, desses jogadores que têm a composição do elenco. Não sei se foi um desgaste interno, não sei se foi uma escolha mediante as críticas à arquibancada, porque nós vimos que muitas decisões internas do Ceará, elas foram pautadas no que a arquibancada dizia. E quando eu falo arquibancada, eu acho que a gente vai restringir mais as redes sociais. As redes sociais, elas condicionaram muito as decisões do Ceará internamente. E isso vem trazendo uma dificuldade. Então, nesse primeiro momento, o que resta para o Daniel Paulista é resgatar a confiança e trazer o mínimo de organização. E aí a gente vai pensando passo a passo. Não dá para pensar lá na frente se você não começar pelo degrau de baixo. Eu acho que o degrau de baixo do Ceará hoje é confiança e organização. Muito bem, para você. Um dos grandes questionamentos que a gente tem para fazer para o Daniel Paulista é exatamente porque no Goiás ele tinha um time experiente. Isso aí nem se discute. Anselmo Ramon, Juninho, o goleiro Tadeu, Lucas Lima, Lourenço, né, inclusive que jogou no Ceará, Felipe Machado. Então, assim, jogadores experientes. O Goiás tem um time experiente, um bom time, mas que não conseguiu performar. E a realidade que o Daniel Paulista encontra no Ceará é uma realidade completamente diferente. Um time com muitos garotos, onde são garotos ainda num processo de amadurecimento, né? A gente faz, claro, uma exceção a essa regra, né? Falando de Melk, falando de João Gabriel, que são jogadores mais adaptados à realidade do profissional. Mas esse é o grande questionamento que eu tenho para fazer para o Daniel Paulista na coletiva de amanhã. O que ele vai fazer de diferente para conseguir extrair algo que ele não conseguiu com um time experiente no Goiás, sendo que no Ceará ele tem muito mais garotos, né? O Ceará, por exemplo, hoje tem Pedro Esli, tem Cauã, tem Pedro Gilmar, tem João Gabriel, tem Melk, tem Júlio, tem Enzo. Então, é um time que coloca uma responsabilidade muito alta em alguns garotos que, teoricamente, deveriam ter uma minutagem, mas contando muitas vezes ali com o apoio, né? Com aquele afago dos homens mais experientes. Então, é um desafio e tanto que o Daniel Paulista vai ter pela frente. É um desafio já complicado na estreia. Ele conhece desse Goiás, mas o Mozart também conhece do Ceará. Então, assim, acho que ele tem muitos desafios pela frente. E sobre a janela, né, já tem, claro, aí o Brian Borges, o Renzo Lopes está chegando. Então, estou curioso para entender se o Daniel Paulista participou também desse processo, né, desses nomes que foram indicados, até porque esses nomes surgiram para a imprensa antes do acerto com o Daniel Paulista. E agora resta saber como é que ele vai entender esse elenco e, claro, as peças que ele vai pedir para a diretoria e se a diretoria vai ter condição de trazer esses nomes que o Daniel Paulista vai pedir. Renils? É por isso que eu falei, é melhor contratar logo o treinador. O treinador escolhe as peças, né? Isso é verdade, exatamente. é verdade. Agora, ele não vai trabalhar com a garotada como vinha trabalhando o Mozart, como vinha trabalhando o Batatais. Ele vai chegar, no meu entendimento, vai pegar os experientes, tentar fazer, principalmente no começo, jogos de segurança, para tentar readquirir a imagem do Ceará
dar uma cara ao Ceará e depois ele vai colocando Mas os nem o jovens. Melk? O Melk, sim. Ah. Melk e João Gabriel, né? O Melk e... São os dois jogadores prontos. E João Gabriel. Mas o restante ele vai trabalhar, no meu entendimento, com os jogadores mais experientes para tentar tirar o Ceará da situação que está. Eu acho também. Só um detalhezinho rapidinho, eu sei que tem que ir para o intervalo, né? Até fazendo um paralelo para a gente encerrar o assunto do Ceará, se reclamou muito da morosidade do departamento de futebol para procurar um atacante, um centroavante que precisava. Teve a derrota para o Retrô. Rede social, burburinho. O que é que aconteceu? Foi embora o departamento de futebol. Depois começou o Moza. Fora Moza, aquela coisa toda, Moza, O que é que aconteceu depois? Moza foi embora. O que é que o pessoal falava? Precisa botar a base para jogar. A base precisa jogar, a base resolve. Foi que o Batatais fez, colocou a base para jogar. Então hoje, não é que o torcedor ele não tenha razão em muitas coisas que ele fala, né? Mas o Ceará ele não pode pautar e condicionar suas decisões no que as redes sociais trazem. Eles precisam ter convicção no trabalho. João Gabriel é para ser titular? Não é o torcedor que está pedindo, é porque ele está jogando bola. O Melk tem que ser titular? Tem. Porque ele está sendo titular, porque está jogando ou porque estão pedindo? Porque ele está jogando bola. Tem que colocar Pedro Gilmar, eles estão jogando, estão rendendo? Não, então não tem que ser titular. Então eu acho que o Ceará tem que esquecer um pouco mais o externo e concentrar na organização interna e ter mais convicção sobre o trabalho. Verdade. Câmera 3, Luiz. Situação muito complicada, Renilson. Complicadíssimo. Como diria meu pai é um mal, acorda pra vida, Ceará! Eu já falei, vocês são fantásticos! Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda festa e casual. Eita, já foi buscar água na sua, né, dona Fátima? Foi-se o tempo, meu filho. Agora é sobre a torneira. Para essa, mãe? Deixa eu te contar. Primeiro, os cabas da Cagesse pegam a água do açude e botam nos tubão. Aí os tubão levam a água pra lapa de tanque pra dar aquele trato. E vai pra outro tanque, e outro, e outro, e outro. Tá, dona Fátima, essa parte eu já entendi. Mas e aí? Aí é pressão, menino. E tome tubo bobeando água pras torres e das torres pras casas. E o esgoto? Vai dar certo. Agora sai das casas e liga tudo no canuzão medonho que vai-se embora. Se der fé, chega a rede de esgoto no Ceará todinho. Cagesse, olha aí, já chegou lá em casa. Tô dizendo, meu filho. São mais de 447 milhões investidos, levando dignidade e saúde para mais de 1.600.000 cearenses. Onde tem Cagesse, é outra história. Você que me acompanha sempre sabe que eu gosto de estar pertinho do que me faz bem. Se você é assim como eu, o lugar perfeito para você é a SESI Clínica Ceará. Atendimento especializado e humanizado, feito para atender e cuidar bem de você. Afinal, a SESI Clínica Ceará é para todo mundo. Aqui tem consultas e exames com preços acessíveis. Agende a sua consulta agora. A SESI Clínica Ceará é para você. E aí, galera, você sabe que me deixa mal mesmo? Perder aquele descontaço na hora de fazer as compras do mês. É por isso que eu só vou no Mercadão São Luís. No Mercadão tem oferta todos os dias. Mas no finzinho do mês o negócio só melhora. É um descontaço, meu irmão. Descontos só um filé para não abrir mão. É para encher o carrinho gastando pouco. No Mercadão é assim. As melhores marcas com os melhores descontos. Viu Clinic, Clínica da Visão. Toda a credibilidade de uma clínica completa. Referência regional e nacional no tratamento das patologias oftalmológicas, especialmente no diagnóstico, cirurgia e tratamento. Amplas recepções humanizadas e confortáveis. Viu Clinic, Monsenhor Bruno, 1595, na Aldeota. Direção-geral do Dr. Jorge Eldo, CRM 3639, RQE 1195. O comércio entrou na minha vida desde criança. Eu sempre sonhei em ser um comerciante.
comecei na calçada do Mercado Central com o óculos na mão. Uns 5 ou 6 anos depois, eu já estava comprando óculos em São Paulo para revender aqui no Ceará. Hoje, nós temos 58 lojas, nós transformamos já o nosso negócio numa franquia. A comércio, ela tem uma importância muito grande. Em qualquer lugar do país que você chegue, você tem o apoio da Fé Comércio. Sou Ayrton Boris, faço parte da história da Fé Comércio. Confira esta e outras histórias no site umahistoriadetantajente.com.br. Sistema Fé Comércio. De volta aqui com o nosso fanático Luiz Eduardo. E esse mercado da bola pro Fortaleza tá melhor que pro do Ceará, né? Pelo menos pelo menos ali os nomes, né? Assim, entre algumas aspas, as fofocas, né? Entre né? algumas aspas, né? Grande Porque, assim, momento, tá voando. Porque Neres, né? Tom Alexandrino, Me Renilson. ajuda. Neres é um zagueiro que está escanteado, né? Lá no Vitória, e aí o Carpini deu a explicação dele, dizendo que era oportunidade de mercado. O Homem ia falar que ele é refugo. 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 Não, depende. Eu prefiro Se o Neres, se o Neres viesse pro Ceará, era refugo. Pro Fortaleza, não era. Só explicando, tá, gente? Muita gente sentindo falta do Homem Mal. O Homem Mal tá resolvendo assuntos pessoais, assuntos particulares. Já já ele está de volta, tenho só um pouquinho mais de paciência. Enquanto ele não está aqui, o menino mal vai dando conta do recado. Porque, afinal de contas, meu amor, a maldade, ó, tá no DNA. O filhote. Nada disso. Mas, falando sobre essa questão do Fortaleza, eu acho que o Pedro Martins tem que vir a público e explicar, sobretudo, essa situação do Brits, né? Porque ontem, que coisa, na postagem do Afonso Ribeiro do Povo, o próprio Brits foi lá comentar, né? Dizendo que há muito tempo não fala com o CEO, há muito tempo não fala com a SAF. E a gente fica no questionamento. O que está acontecendo com o Fortaleza? Porque se a gente faz esse tipo de questionamento para o Thiago Carpini na coletiva de imprensa, obviamente ele vai blindar o vestiário dele, né? Vai falar que está tudo bem, vai falar que o Brits está junto com todo mundo, que isso, que aquilo. Que o Brits está treinando. Que está treinando, que está se esforçando, que a gente está vendo dentro de campo a atuação dele, inclusive, né? Ele precisou sair novamente por problemas na lombar, né? Então, eu acho que a diretoria do Fortaleza, em especial o CEO Pedro Martins, ele precisa vir a público para explicar essa situação. O que o Fortaleza deve para os jogadores? Como é que está essa relação com o Brits? Corre mesmo o risco do Brits ficar de fora dessas viagens? Eu acho que isso precisa ser esclarecido, porque isso também, Renilson, abre uma margem para a gente ficar aqui especulando. Não, e só lembrando outro detalhe. O Tom Alexandrino, no bloco passado, chamou muito a atenção para a questão do Ceará dar ouvidos à arquibancada, mas pegando essa situação do Brits, foi a arquibancada que segurou o Brits no Fortaleza. Porque naquele momento daquele Clássico Rei, quando ele fez aquele desabafo direcionado ao CEO do Fortaleza, à diretoria do Fortaleza, a situação ficou completamente abalada. E aí, naquele momento, teve um protesto, torcedores foram ao PC e disseram, não, Brits não. Com o Brits, ninguém mexe. Porque é esse jogador. É o jogador que tem a liderança, é o jogador que entrega futebol. E foi um jogador que, no rebaixamento, ele disse, não, eu quero ficar. E chamou outras pessoas para ajudarem a Fortaleza, exemplo do Cardona. Que já tinha reclamado da ausência da diretoria. Da diretoria. Mas um ponto, Renilson, que tem desagradado bastante esses jogadores mais experientes foram esses fins de ciclo, né? De alguns funcionários, né, identificados com o Fortaleza, que estavam ali no dia a dia do clube. A gente sabe que o rebaixamento tem muitas consequências, mas será mesmo que um salário ali, um salário, 2 salários, 3 salários mínimos teria realmente esse impacto na folha? Eu acho que isso, com certeza, tem um impacto no vestiário, mas cabe ao CEO Pedro Martins, e na temporada passada tinha a figura do Marcelo Paes, né, que era esse cara que dava ali uma apaziguada nos bastidores, que conversava com a imprensa. Então, para além de um discurso muito corporativo, Pedro Martins precisa falar a verdade do que está acontecendo. Não pode mais deixar esse assunto para debaixo dos panos, não. Tem que expor o que está acontecendo. Porque o Brits fala uma coisa, aí o Pedro Martins fica calado, aí o Carpini fala que está tudo bem. E aí a gente fica todo dia especulando uma coisa. Se não tá tudo bem. Se estivesse tudo bem, por que ele comentaria na postagem? Não, e outra, gente, se há uma recorrência, é porque
tem coisa errada. E quando eu digo errada, eu não vou nem falar a palavra errada. Tem coisa truncada, tem coisa que não está de fato acontecendo como tem que acontecer. Tem coisa amarrada aí. Não é a primeira vez que o Brits reclama dessa falta de diálogo e a gente sabe a importância do Brits para a equipe do Fortaleza. Não à toa, o jogo que o Tom Alexandrino passa o tempo inteiro lamentando aqui, que foi o jogo contra o América Mineiro, o Brits não estava. Para você ver o tamanho da importância dele. Tem algumas situações que a gente precisa separar, né? Nós precisamos tirar essa ideia, não é porque o Brits é capitão, porque ele escolheu ficar no Fortaleza, que ele tem o direito de fazer o que bem quiser com a instituição. Ele pode estar insatisfeito, né, com o Pedro Martins, pode estar insatisfeito com o trabalho da SAF, com o distanciamento, mas ele precisa, sobretudo, pensar na instituição. A instituição, ela não é o Pedro Martins e muito menos o Conselho da SAF. Ela é a instituição Fortaleza que representa a torcida. Esse é o primeiro ponto. Se realmente tem vencimentos, né, que estão a serem pagos ou que ele não aceitou essa negociação, ele tem todo o direito de reclamar. O atleta, ele tem todo o direito de receber. Não é porque ele é ídolo que ele não possa cobrar. Não é porque ele é ídolo, ele ama o clube em vários aspectos, que ele opte por trabalhar por amor. Ele tem o direito de receber. Mas eu acho que o primeiro ponto é sentar e conversar, gente. Eu acho que a situação que aconteceu pós-Clássico Rei, ali foi desnecessário. O Brits não deveria ter vindo a público fazer aquele tipo de situação, naquela circunstância, para gerar uma crise interna ainda maior e consequências que poderia ter um desdobramento diferente. Ok, existem certas tensões dentro de um grupo que servem para organizar, conversar. Talvez a partir dali tenha existido uma conversa, um diálogo, uma transparência interna, que realmente tenha acontecido um acordo. Mas todas essas informações que surgiram, elas são muito estranhas, né? Eu juro realmente, muito difícil o Brits ter falado que não iria viajar. Ele sendo ídolo. Lá no final da temporada, ele sabendo da dificuldade financeira do Fortaleza, ele ter pedido para os agentes para não trazer nenhuma proposta para ele, porque ele iria ficar no Fortaleza. Então, eu acho muito esquisito. A informação, né, não é a informação dele, é a informação de bastidor, de que diante dessa situação de atraso, ele teria dito que não viajaria. Então, é um cenário que me causa estranheza. Eu custo acreditar nisso. Pela liderança que ele tem lá dentro. Exatamente. Né? Ao mesmo ponto, né, que veio a publicação do Afonso Ribeiro ontem, trazendo algumas informações sobre isso, ele foi lá desmentir, ó, há muito tempo que eu não converso com a SAF e o Pedro Martins. Ou seja, se ele não conversa há muito tempo, não há essa situação de que ele não viajaria, de que ele estaria cobrando atraso. Mas a informação também é de um outro jornalista que é renomado, que é o Vene Casagrande. Exatamente. Como é que essa informação chegou a ele? Através de quem? É o staff do Brits que quis jogar uma certa pressão? E é uma situação tão clara. Olha como a vitória é importante. E foi no pós-jogo imediato, né? Exatamente, foi no pós-jogo imediato. Olha como a vitória é importante. Fortaleza venceu o Sport da forma como venceu. Isso que está acontecendo está embaixo dos panos, não está às claras. Se o Fortaleza empata ou perde, meu amigo, isso surgiria como uma bomba. Exatamente. Olha como o resultado ele ameniza, como o resultado ele é importante. Só que o Fortaleza ele precisa esclarecer internamente isso o mais rápido possível. Esclarecido internamente, precisa vir a público. Porque uma mentira dita muitas vezes, se realmente for mentira, ela se transforma numa verdade. A partir do momento que você silencia diante de um fato não esclarecido, você dá margem para interpretação e conjecturas. E isso faz com que a verdade ela se torne aquela que está sendo dita. E com todo respeito, acredito que o trabalho do Pedro Martins internamente ele é muito bom, mas ele precisa melhorar a sua comunicação do clube. Ele pessoal. Quando ele vir a público, quando ele vir à imprensa, fugir de resposta protocolar, ser mais direto, ser mais objetivo, como Marcelo Paes era. Eu não sei se a gente ficou mal acostumado, mas eu acho a oratória do Pedro Martins extremamente chata e burocrática. Não esclarece nada para nós da imprensa. Claro que nós precisamos fazer o nosso papel, fazer as perguntas que são pertinentes. Mas eu vejo muito no Pedro Martins uma oratória chata e rebuscada de se acompanhar. Nessas horas, eu lembro até do Sérgio Papelim, porque o Papelim, ele fala o que está acontecendo e tá nem aí, entendeu? E foi assim no Vitória, quando ele veio aqui na Copa do Nordeste, que nós conversamos com ele. Então, assim,
falta um pouco, né, desse perfil, né, mais sincerão, digamos assim. Pois vamos ouvir a opinião do torcedor, porque se tem um sincerão... Desculpa, Germana. Não é nem ser sincero demais, é ser transparente, é ser claro nas respostas. É falar o que está acontecendo. As respostas, elas não são claras. Elas são maquiadas por um discurso bonito que ele fala 20 palavras bonitinhas que tem o mesmo significado. É papo de coaching. Desculpa, eu não gosto de papo de coaching não, meu amigo, porque papo de coaching não serve de nada. De novo, é igual peito de homem. Acabou não serve o dinheiro. de nada. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Pronto, foi a frase que ficou e o que se aproveitou A comunicação da coletiva do cara dele. é péssima. A comunicação dele pode ser boa numa reunião entre executivos, mas para o grande público não é boa, não é legal. Não estou dizendo que é o caso Vamos do Brits, ouvir o torcedor do Não estou dizendo que é o caso Fortaleza. do Brits, mas tem jogadores e dirigentes também que quando querem expor uma situação, pode ser do clube A, clube B, aí vazou, né? Vai falar com o amigo no zap, Mas espera aí, o Tom Alexandrino falou assim, mais importante é a instituição. Mas a gente também não sabe, Tom Alexandrino, até que ponto o Brits, o staff dele, tentou buscar a direção do Fortaleza para falar e não justamente conseguiu. isso. E quando ele vai a público, é a forma que ele tem para chamar a atenção. Tá vendo como a transparência é importante? Porque essa informação me deu margem de interpretação, te deu outra, deu outra para o Luiz, para o Renilson, e todas elas são pertinentes. Exatamente. E são importantes. Mas ninguém sabe qual é a real, né? Ninguém sabe qual é a real. Vamos ouvir então o torcedor do Fortaleza? Vai, Rodrigues, o torcedor do Fortaleza. Seu Nogueira. Vai, seu Nogueira. Já diz o velho ditado, tudo aqui tem voz e vez. O leão no castelão mostrou porque é o rei, ganhando de 2-1 e o esporte virou freguês. O botão do homem mal tá bom pra mim, tá bom pra ti, ganhando de virada em cima do popote. Nogueira contra o Palmeiras, torcedor do Fortaleza. Renilson, Nossa Senhora. Renilson. Tá aí. O seu Nogueira fazendo uma paródia aí para a vitória do Fortaleza e só corrobora com o que o Tom acabou de dizer. O resultado, a vitória, eu não vou nem dizer que passa pano. Quer dizer, passa pano para muita coisa. Porque a gente tá tratando aqui de um bastidor que tem aí os seus percalços e que tem as suas subjetividades, mas tá aí, o torcedor tá felizão, venceu o esporte. Tom Alexandrino ainda tá lamentando aqui a derrota pro América Mineiro, Tem que o lamentar, Fortaleza... porque não foi compensado ainda. Pois é. Foi compensado, sim, senhor. Não, contra quem? Contra o esporte. Não. Contra o esporte, ele somou 3 pontos que já era da responsabilidade dele. Ele vai compensar os 3 pontos contra o América, quando tipo numa jogar vitória, fora. Tipo numa vitória contra o Náutico. Entendi o que você está querendo dizer. Vamos lá, vamos pro Lúcio. Lúcio falando... Não vai dar tempo mais o Lúcio, aquele? Não é mais o Lúcio. Esse o Lúcio fica para amanhã. Ele tem prioridade? Por quê? Ele tem prioridade. Não é aquele, não. Vamos, dia de terça-feira, né, minha gente? É o dia do nosso Câmara de Histórias. Rapaz, eu fico ansioso por esse momento. Vocês sabiam que a gente já teve um clássico rei definido no Cara e Coroa? É mesmo? Ciro Câmara conta pra gente. Ao longo de mais de um século de história, o Clássico Rei já distribuiu taças de inúmeras maneiras, claro, a grande maioria nos 90 minutos, também prorrogações, pênaltis, mas pelo menos uma vez essa disputa se deu na base da moedinha. Em fevereiro de 1995, Brasil e Eslováquia pisavam no gramado do antigo Castelão para um amistoso que seria o primeiro da seleção após a conquista do tetracampeonato. Aquela partida foi vencida por 5-0 pela seleção brasileira e pouca gente lembra, mas houve um clássico rei na preliminar naquele dia. O Vozão era comandado pelo treinador Dimas Filgueiras e tinha nomes como Jaime, Ayrton, Claudemésio e Ivanildo. Já o Fortaleza tinha como treinador Erandi Pereira Montenegro e os jogadores mais conhecidos eram o Expedito, Serrinha e o Vivinho. E foi o Vivinho que acabou anotando o primeiro gol da partida, abrindo o placar
para os tricolores. O Ceará foi para o abafa no segundo tempo e acabou empatando com um gol de fora da área do Marquinhos Capivara. Com um empate por 1-1, não havia tempo hábil sequer para uma disputa por pênaltis, e aí a taça daquele amistoso precisou ser decidida no cara ou coroa. A sorte sorriu para os alvinegros, que ganharam a disputa. Valeu, gente, forte abraço e até a próxima. Histórias e histórias, né? Já pensou isso? Você prestou atenção? Claro Não, que sim. só olhando para o celular. Já pensou sendo decidido? Ei, Dimas ponto 2. Ei, ponto 2. Momento do alô. Vai, Renilson. O Alex Galeno, grande radialista, jornalista aqui da FM Ceará. Ora! O Alex Chaveiro também está ligado. Meu amigo Oliveira, grande Oliveira. O Luiz Roberto, que não é o locutor, mas é o Luiz Roberto lá do Antônio de Pádua, recebendo. E também o Rodrigo acompanhando o nosso programa. Vai, Luiz. Queria mandar um alô aqui especial para a galera do Cinquentão e do Quarentão das Águas Belas, o Leandro e o Taísio. Quem pediu o abraço foi o meu amigo de Assis. Um abraço. Valeu. Vai, Tom. Manda um abraço pro meu amigo Nacélio Botelho. Grande abraço para ele, hoje eu lembrei. Grande abraço para você, meu irmão. Mandar um abraço também pro pastor Nazareno, mandou mensagem aqui, tá acompanhando o torcedor do Ceará e a toda a nossa audiência massiva em todo o estado do Ceará. É isso, minha gente. Um beijo gigantesco para todo mundo. Amanhã, 11h30 da manhã, a gente se encontra para a gente falar muito aqui, né, do decorrer de Copa do Mundo, mas especialmente sobre a nossa Copa do Mundo, os nossos representantes. Um beijo gigante para todo mundo. Até lá, hein? Tchau. Eu já falei, vocês são os fantásticos! Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda festa e casual. Piso vinílico, tem que ser com kit vinílico, Rejunta Mix. O Prime Mix, a argamassa autonivelante e a cola vinílica. Rejunta Mix, é da nossa terra, é da nossa gente. Garotinho e garotinha, com a NetMar